Brigas por causa de um espólio estão longe de ser um problema apenas de pessoas ricas e famosas. Mesmo famílias com patrimônio pouco expressivo podem se desentender na hora de dividir os bens de um ente falecido. E aí surge a dúvida: quais são os direitos dos filhos na partilha da herança? O direito à herança é previsto pelo Código Civil, Lei 10.406 de 2002. Do ponto de vista jurídico, representa a transmissão dos bens, da propriedade, né? Ou bens móveis, bens imóveis, dinheiro, né? Tudo aquilo que o falecido deixou para os seus herdeiros. O artigo 1596 do Código Civil trata da igualdade entre os filhos. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Princípios que se aplicam também ao direito à herança. Hoje, com o advento da Constituição Federal de 88 e do Código Civil de 2002, não há mais que se diferenciar os filhos adotados, filhos fora do casamento e filhos oriundos do próprio casamento. Pelo princípio da igualdade, todos têm direito à herança, independente se for de uma relação conjugal ou de uma relação extraconjugal. No caso de filho adotivo, o direito é concedido desde que o processo tenha se efetivado judicialmente. É o caso de Marísia, que foi criada pelos tios devido a um problema de saúde da mãe biológica e, mais tarde, por uma necessidade, precisou formalizar a adoção. Porque é acesso mesmo a direito ao convênio que era do meu tio, né? Então, como eu não era filha, então não tinha esse acesso. Porque não constava como na minha certidão que ele era meu pai. Não constava na lista de dependentes dele o meu nome. Então, devido a esse problema, eles viram a necessidade de fazer essa adoção. Depois do falecimento do pai biológico de Marísia, houve a divisão de um bem deixado por ele. Quando meu pai faleceu, ele tinha um terreno na cidade, no estado de Goiás, e que esse terreno foi vendido e dividido entre os filhos e a minha mãe. E eu não participei desse processo. Marísia agora é herdeira apenas dos tios, que se tornaram pais juridicamente legais. A adoção, ela extingue os vínculos biológicos. Quando a adoção é deferida e a pessoa tem um processo de adoção já decidido em seu favor, ele extingue os vínculos com a família biológica e passa a ter vínculo com a família jurídica. Mas, se os pais biológicos desejarem oferecer herança ao filho já adotado por outra família, é possível. Se os pais biológicos quiserem deixar algo para eles, só através do testamento. Mas para Marísia, herança não é um tema que preocupa. Eu estou diretamente ligada a essa família adotiva agora, né? Falando de documentos, de registro. Então, eu penso que teria esse direito aí de bens, de partilha de bens. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso deve partir deles. Para fazer a partilha de bens, é necessário levantar o patrimônio por meio do inventário. Ocorrendo a transmissão da herança para os filhos, abre-se um processo de inventário, onde todos os herdeiros vão se habilitar para poder fazer a partilha de patrimônio e automaticamente tomar a propriedade desses bens. Aqui no Fórum da capital mineira, as varas de sucessões e ausência recebem processos de inventários judiciais, em que há herdeiros menores de idade e incapazes. O inventário entre herdeiros maiores e capazes e de forma consensual pode ser feito direto em um cartório de forma extrajudicial, mas o magistrado acredita que muitos ainda o fazem judicialmente devido à discordância entre as partes. Às vezes os irmãos não são unidos, né? Às vezes não estão muito bem acompanhando a situação econômica do falecido. Às vezes acham que ele deixou mais quando às vezes ele pode ter deixado menos. A lei permite que o filho recuse a herança, mas também há casos em que ele pode se tornar indigno, como aconteceu em fevereiro deste ano, em decisão de primeira instância da Justiça de São Paulo contra Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais.
Tem casos expressos no Código Civil que regulamentam essa questão da indignidade. São casos que ele atenta contra a vida do falecido, contra o direito de testar e outros casos previstos expressamente em lei. Independente dos bens materiais, Marísia já conquistou como herança uma família numerosa, 2 pais e 2 mães, 6 irmãos biológicos e 4 adotivos. Hoje a gente tem esse contato, né? Os meus primos falam que eu sou a irmã deles e os meus irmãos também falam que eu sou a irmã. A minha tia fala que é minha mãe e a minha mãe também fala que é minha mãe. Para o magistrado, mesmo se tratando de bens materiais, a herança pode ser considerada uma bênção. O patrimônio é uma bênção que o falecido deixa para os herdeiros para que eles possam usufruir daquilo que foi feito com muito sacrifício.